Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília desta segunda-feira, hoje, dia 6 de maio de 2024. Muito bom dia a todos, a paz do Senhor. Nós já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, o nosso culto de madrugada e agora vamos abrindo o nosso pós-madrugada. Lembrando aos irmãos de não esquecerem, né? Eu sei que os irmãos não vão esquecer, mas é só uma força de expressão. Os irmãos não deixarem de esquecer, não esquecerem de orar pelos nossos irmãos e também o nosso povo brasileiro que está lá em Porto Alegre, né, sofrendo com essa tragédia que abateu todo o Rio Grande do Sul, né? Todo Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ali na Rio Guaíba, o Itaquari também. Orar por eles, né? Porque, meu Deus, que tragédia, né? Quantas pessoas perderam a vida, quantos desaparecidos. E agora que a água começa a baixar, se é que está baixando, né? Ontem baixou um pouco, mas a gente vê o estrago que foi feito, causado, enfim, as pessoas recomeçarem suas vidas. Meu Deus do céu. Vamos orar pelo nosso povo, os nossos irmãos que moram ali naquela região. E ontem eu estava conversando com um pastor dali daquela região por telefone, e falou: Kleber, graças a Deus não teve nenhuma baixa, ninguém da nossa igreja perdeu a vida. Mas muitos desabrigados perderam tudo. E foram as pessoas que perderam a vida, né? Enfim, temos que orar, ter misericórdia ali e orar para que as autoridades possam ajudar o mais rápido possível ali toda a população ali de Porto Alegre. Amém, queridos? Também não esquecendo dos nossos irmãos e também a comunidade aqui no sul do Espírito Santo, né? Que também estão enfrentando batalhas. A Mimoso do Sul, a Piacá, Presidente Kennedy, toda aquela região do sul do Espírito Santo também, que há alguns dias atrás também sofreu com uma tragédia, com muitas águas também. Queridos, nessa manhã, vou pedir aos irmãos estejam orando pelo pastor Alcilésio, que está conosco aqui na madrugada aqui da Rádio Manaim. Ele, a esposa Edna, a filha Emily, estão com chikungunya. Então, estão medicados, mas chikungunya, para quem já teve, né? É muita dor nas juntas, no pulso, no cotovelo, no tornozelo, nas juntas, né? Uma dor insuportável, meu Deus do céu. Vamos orar pelo pastor Alcilésio, pela esposa Edna e pela filha do casal, a Emily, orar por eles, só dar uma bênção ali. Hoje é aniversário da Aldivânia Moraes, é uma senhora, e também a Sofia Alves, que é uma intermediária, ela é em Jupi, Pernambuco, recebendo aqui o abraço da irmã Rita e, claro, nossa aqui também. Hoje é aniversário também da Eunice Alves de Campos Mendonça. Ela mora em Saquarema, do Rio de Janeiro. Parabéns. Quem está fazendo aniversário de casamento é a Sandra e o Gilson Bodart, ou Bodart. Ele é aniversário de casamento, né? Parabéns. A irmã Sada Jamil, mãe do pastor Fábio Jamil, também faz aniversário de casamento hoje. Eu pedi até o nome do esposo dela, mas eu acho que ela não viu ainda. Daqui a pouquinho, quando ela me mandar, por favor, faço questão de ler aqui o nome do companheiro, mas ela não mandou aqui ainda. Mas a irmã Sada Jamil está completando, tá certo mesmo, é isso? 57 anos de casados? 57 anos, né? Amém. Grande abraço, parabéns, que Deus abençoe ainda mais a vida de vocês, tá bom? Esse matrimônio. Quem está aniversariando também é a Dulcimeire Araújo Teixeira, que mora em Pirajá, Salvador, Bahia. Também está aniversariando hoje, completando idade nova. Que Deus abençoe a vocês aí, os aniversariantes do dia. Queridos, 6h34. Vou pedir para o nosso querido Josias Nunes colocar na tela, por favor, o texto sagrado de hoje, Salmos 90, verso 14. Está aí na sua tela. Diz assim, obrigado, Josias. Diz assim: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade ou tua bondade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Gostei, né? Querido, esse Salmos, Moisés escreveu esses Salmos, né? Ele é um apelo a viver uma vida que é centrada em Deus. E esse Salmos 90 não é apenas uma reflexão sobre a vida, ou sobre a morte, ou sobre a vida e a morte, mas é uma forma de viver com um propósito. É isso, é você viver com um propósito, né? Por vários motivos,
esse é um dos meus salmos favoritos. Eu não sei se é do pastor Winston, deve ser também, né? Mas quando Moisés escreveu esses salmos, pastor Winston, ele estava enfrentando momentos dificílimos, né? Ele coloca assim: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Eu estou falando aqui numa outra versão, né? Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligias, pelos anos que tanto sofremos. É uma outra versão aqui, a minha Bíblia aqui no original. Mas ele fala: Senhor, verso 1, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele vai falando ali, se você ler o Salmo todo, você vai ver que ele está falando, ele está passando muita dor, muito sofrimento. É a oração de alguém completamente sincero, contrito, né? Ele estava passando muita dor, ele estava longe da sua casa, ele havia saído do Egito também, ele estava fugindo, ele estava no momento de divisor de águas, pastor Winston, então ele escreve esses salmos aqui, no momento de dor, de sofrimento, e fala: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos corações sábios, verso 12, olha só. O verso 9 faz: os dias vão passando, na tua indignação acabam-se os nossos anos como conto ligeiro. Pelo que ele escreveu, nota-se que é um momento de intensa dor e sofrimento, mas que ele encontra refúgio num Deus poderoso que o livra. Ele tem toda essa conversa que ele tem com Deus nessa oração. Ele se derrama, ele fala assim: ensina a contar os nossos dias, pela manhã, que fala da aurora, fala de o fim da noite, o fim de escuridão, de treva. Ou seja, está orando ao Senhor, buscando que o Senhor possa dar um novo recomeço, um novo sentido, um novo propósito na vida dele. É isso. Paz, Senhor, pastor Winston. Pai do Senhor, Kleber, Pai do Senhor, pastor Leandro, pastor Ricardo, amém. Pai do Senhor, os irmãos que estão nos ouvindo. Moisés, os ciclos da vida de Moisés mostram exatamente isso, né? Um homem vivido, experimentado, que ele teve todo o ensino necessário para esta vida, porque ele viveu aos pés do faraó, com tudo que havia, sendo, podemos dizer, até como herdeiro, porque ele era um filho da filha de faraó, e que mais tarde essa filha de faraó foi um dos poucos faraós mulheres que houve na história das dinastias de faraó. Essa mãe de Moisés foi uma delas. Então ele não era uma pessoa qualquer. Depois um período de caminhada no deserto, depois ele teve períodos interessantes na vida dele, períodos de escravidão, praticamente escravidão, um período fora de faraó, que foi aquele período em Midian. Enfim, ele viu a escravidão que o povo dele vivia, ele não sendo escravo e vendo o povo vivendo em escravidão, e agora ele se encontra aqui num momento em que ele reconhece a sua situação e reconhece a situação do homem, meu irmão Kleber. Você vê que ele descreve, ele faz uma descrição completa do que é o homem, um homem como um ser finito, um ser fraco e um ser totalmente dependente de Deus. Ele coloca-se como não tendo outra saída, mesmo com tudo o que ele sabia da ciência do Egito, da experiência de vida, mesmo com tudo, Moisés agora se depara com o eu próprio, o homem fraco e carnal. E ele fala, o homem é 70 anos, pelo que eu já vi. É isso mesmo. E com certeza nós temos que entender que ele não conhecia ele não tinha só experiência. Como eu disse, o povo egípcio, os egípcios eram pessoas muito entendidas em medicina, em alquimia, eram pessoas que conheciam a natureza do homem, a anatomia do corpo humano, em muitos casos a fisiologia, a geometria. Quer dizer, eles tinham um conhecimento muito amplo. Tanto é que as pirâmides, quantas, a gente conhece um pouco de Quéops, Quefre, Miquerinos, que são as famosas. Mas quando você começa a estudar a história egípcia, você vê que todas as dinastias egípcias, toda a nação egípcia tinha um conhecimento muito grande. E Moisés vem e conhece, ele imerso naquilo,
com todos os sábios ensinando a ele, e agora ele chega ao ponto de que ele vê que o homem não é nada, que todo o conhecimento do homem é como a erva do campo, ela tem seu proveito, ela tem sua utilidade, mas ela acaba, ela seca. E agora ele olha para dentro dele, é o momento de introspectiva dele, do Moisés mais para dentro dele, ele fala assim, a minha alma continua vazia. E é maravilhoso que ele não pede, pastor Leandro, uma bênção pequena, não, ele pede a satisfação da sua alma. E às vezes a gente pede, Senhor, abre a porta de um emprego. Peraí, não abre a porta de um emprego não, Senhor, satisfaça a minha alma. Porque quando eu peço ao Senhor que satisfaça a minha alma, sacia a minha alma, eu estou buscando algo que é do eterno. É aquele um dos pilares da palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é o que sacia a alma do homem, e as outras coisas, a porta de emprego, a família maravilhosa, a saúde na casa, essas coisas não serão acrescentadas. E ainda um outro pilar é 100 vezes nesta vida, você vai ter trabalho, calma. A sua vida vai ser completa e no porvir a vida eterna. E às vezes a gente fica assim, e quando fica desse jeito, em dúvidas, e a gente também vê aqui em algum momento como ele pedindo para ensinar a ele para que sejam contados os dias, dando a ele sabedoria. Sabedoria é o pilar máximo, pastor Leandro, para viver aqui. O homem que tem sabedoria, ele sabe viver bem, porque ele sabe escolher sempre o melhor. A sabedoria que vem após o temor, né, porque o princípio da sabedoria é o temor, ela te leva, quando o temor enche o seu coração, e a gente já vê aqui que Moisés tinha temor de sobra, vamos dizer assim, porque ele sabe, ele temia não viver. De que adianta eu ter isso tudo, ser um homem sábio, se eu vou viver até 70 anos e pela sua robustez um pouco mais? Eu quero ter a minha alma saciada, mas eu não quero hoje não só. A Bíblia dá uma palavra caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Quer dizer, ele buscou ao Senhor sabedoria porque ele temia não viver longe da presença de Deus, porque longe da presença de Deus era exatamente viver sem rumo, sem direção, sem esperança, sem saciedade, sem vida. E esse salmo, ele é maravilhoso, e quando vem nesse versículo 14 que nós trouxemos aqui, você vê o clamor dele, o grito dele, né? O Kleber falava aqui antes sobre algumas expressões no hebraico, né, Kleber? Sim. O grito dele, ele simplesmente não esteve no seu conforto, sentou no seu conforto e, Senhor, me abençoa. Não, ele gritou, ele lutou com o Senhor, vamos dizer assim, e nos faz lembrar que os servos que alcançaram diante de Deus, como o caso de Jacó, ele disse para o príncipe dos exércitos do Senhor lá, não, se o senhor não sair daqui, enquanto o senhor só sai daqui, depois que o senhor me abençoar. Quer dizer, é hora de gritar, é hora de pedir, sacia-me, Senhor, me satisfaça por completo da tua presença, que eu não saia da tua presença sem que o Senhor continue comigo, que eu não saia sustentado pelo Senhor, que todas as coisas na minha vida sejam como Caleb falou com a filha, né? Que eu não deixe de ter as fontes das águas superiores e inferiores. Quer dizer, que a bênção seja completa em mim. Então Moisés, ele começa a citar, ele começa a colocar todas as coisas, e ele sempre coloca a vida humana e a vida material como uma coisa muito passageira, muito fugaz, e que, meus irmãos, nós vamos ter, mas nós precisamos primeiro saciar a nossa sede, a nossa fome de Deus. Não sei se os irmãos lembram no profeta menor, que ele diz assim, que haveria um tempo de fome e sede, não das coisas materiais, mas de ouvir a palavra de Deus, né? Então é o que ele pediu ao Senhor, sacia-nos de madrugada. Eu comentei aqui sobre Abel. Abel fez uma escolha maravilhosa, que foi entregar para o Senhor as primícias, né? Quando nós entregamos para o Senhor na madrugada, no nascer do novo dia, o começo da sua vida precisa estar, a primeira coisa, como fundamento, como uma casa, né? Tem que ser o fundamento, tem que ser o que vem da eternidade. Porque quando eu faço isso, Deus se agrada.
Lembra que Deus agradou-se do sacrifício de Abel? Mas ao cabo de Caim, ao cabo do dia, no final do dia, aquilo que sobrou, eu estou entregando para Deus o quê? O final do meu tempo, a sobra do que eu tive. Primeiro a minha família. Não, primeiro isso, espera. Coloca a sua família no centro da vontade de Deus e ensine a sua família a estar buscando o Senhor em primeiro lugar. E você vai ver que a satisfação familiar vai ser completa e não vai faltar tempo para ficar com ela, tá? Aí outro dia aqui com o Wallace, aqui a gente estava conversando, né? Acho que foi naquele Winston Day lá, nós conversamos, ele falando sobre que os filhos deles viveram todos sempre com o Senhor nas viagens, da mesma maneira comigo. Acho que foi aqui, né, que nós conversamos. Da mesma maneira, sempre nas viagens, junto com o Senhor. Quer dizer, fomos saciados, fomos satisfeitos na madrugada, no primeiro momento do dia, no raiar do novo dia. E aí nós vamos ter uma certeza. Vamos ser júbilo, né? O Kleber também falou aqui antes. Cheios de júbilo, cheios de alegria. Júbilo é coração transbordante. E vamos nos alegrar. Vamos ter, todos os dias, vamos ter uma alegria duradoura. Deixa eu chamar aqui também o pastor Ricardo Cássio. Pastor, quando o salmista diz aqui, no caso, Moisés, ele diz assim: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade ou bondade, para que nos regozijemos e nos alegremos. Na verdade, a palavra aqui no original é para que possamos cantar com júbilo. Ou, aleluia, melhor ainda, gritar de alegria. Quando nós buscamos Deus, buscar primeiro o reino de Deus, nós até colocamos esse louvor aqui, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão serão acrescentadas. Era isso que Moisés ele estava querendo dizer. Porque Moisés, ele conheceu todo o poderio e poder do Egito. O faraó, a inteligência, como o pastor Winston acabou de colocar, toda a ciência que eles dominavam na época, enfim. Mas Moisés, ele viu que todo o poder estava nas mãos do Senhor. Ou seja, ele fez um contraponto entre o poder do Egito e o poder de Deus, que era de sobremaneira muito maior. Ele pôde ter esse confronto. Ele viu, porque ele foi príncipe no Egito. Aliás, Moisés teve 3 profissões, né? Ele foi príncipe no Egito, foi pastor de ovelha e foi líder de Israel. 3 coisas, em 3 momentos na vida dele, nesses 120 anos. Ele pôde ver tudo aquilo que o Egito lhe proporcionava, mas ele pôde ver que é um Deus que era acima de tudo, todo o poder estava ali na mão daquele Deus. Então, quando ele consegue enxergar isso, ele fala, realmente, eu tenho que me dobrar diante desse Deus. É isso que ele está falando. Moisés, ele está nos ensinando ele aprendeu ao longo de sua vida que o Deus de Israel, todo o poder está na mão dele. E que a vida do homem é como um conto ligeiro. Ele fala isso, ó. Pastor Winston falou, a minha vida, segundo Moisés, e eu concordo, é como uma erva que cresce de manhã, passa o dia e morre à noite. Essa é a vida do homem, né? Agora, quando você vive uma vida para Deus, ou seja, você coloca Deus em primeiro lugar, ou seja, as primícias da sua vida, você oferta ao Senhor, nós teremos uma vida, aleluia, segura aqui, 100 vezes mais aqui, né, a Bíblia diz, e no porvir a salvação, que é o que mais nos interessa e que interessa a Deus também, não é? Porque a vida aqui passa 70, 80 anos, como diz Moisés, e Moisés viveu 120 anos. Paz, senhor pastor Ricardo Cássio. Pai do seu Kleber, pai dos seus pastores aqui presentes, pastor Winston, pastor Leandro, pai dos seus irmãos, os amigos que estão conectados conosco. Ô Kleber, é interessante que o livro de Salmos, ele nos traz assim exemplos, né, maravilhosos sobre isso aí, a dependência do homem de Deus, né? Uhum. Como foi bem citado aqui, Moisés, um homem criado ali, né, junto a Faraó, um homem poderoso, cheio de poder, estudado, um homem rico de posses, assim como Davi também, né? Mas que aprenderam que nada disso podia suprir a maior necessidade da alma deles, né? Que é Deus. Então, homens dependentes do Senhor, né?
E você também comentou aqui que, como foi dito aqui no Salmo, ele fala aqui da benignidade, né? Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Ele sabia do que ele estava falando, né? E aquilo que também estamos fazendo aqui nesta manhã. É interessante que o Salmo 92, o salmista inicia assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, né? Para de manhã anunciar a tua benignidade. Nós estamos aqui nesta manhã nesta mesma posição, anunciando a benignidade desse Deus maravilhoso e que sabemos que tem saciado, né? Saciado a nossa alma. É interessante que o texto, de uma forma também, o pastor mencionou isso com muita propriedade na mensagem, ele toca num outro assunto aqui muito importante, que é a sede da alma, né? É a fome da alma, né? E que é uma necessidade do homem. Mas vejam bem, ele não fala aqui da água do H2O, né? Ele fala aqui da sede da alma, né? E o salmista, é interessante que lá no Salmo 42, e que também foi uma das sugestões de mensagem ontem à noite para a igreja, né? Ele fala assim, ó, a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Então vejam bem, há uma água aqui que pode saciar a alma do homem, né? Mas não é essa água da H2O, é Jesus, porque Jesus é a fonte das águas vivas, né? E somente ele pode suprir toda a necessidade da sede da alma, como também da fome da alma, porque ele é o pão vivo que desceu dos céus, né? Ele é o pão da vida. Então, nesta hora, nós vivemos numa situação assim, né? Falta esta consciência ao homem. Saber que os dias dele nessa vida são contados, como está aqui no Salmo, né? 70, 80 anos, né? Mas há um Deus que pode dar a ele mais do que ele necessita, que é uma vida eterna, né? Então, esta foi uma palavra muito oportuna e é uma palavra que fala muito conosco nas madrugadas. Deixa eu chamar aqui também o pastor Leandro Bade, que pastor, o pastor Ricardo Castro tocou num ponto aqui que eu acho interessante. Eu estava pensando se eu ia falar, mas quando ele tocou no ponto, eu falei, não para falar. Eu lembrei aqui, ele falando de água, que a nossa alma tem sede do Deus vivo, né? Eu lembrei aqui da festa dos tabernáculos. Que demorava, quando deu no 8º dia, quando as pessoas eram para estarem saciadas, porque a festa demorava uma semana. E aí Jesus sobe naquele lugar, Jesus chega lá e fala assim, olha, quem tem sede vem a mim e beba. Porque os sacerdotes, então, no 8º dia, descia o ribeiro de Gion e traziam água para lavar o templo, levar onde era feito ali o sacrifício, e também derramar água ali, limpar e purificar e as pessoas tomarem água. Mas a verdadeira água da vida se fez presente porque o Senhor sabia que aquela água ali iria saciar por um tempo, mas eles voltariam a ter sede de novo. Mas o Senhor Jesus se apresenta diante do povo e diz, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Essa sede da alma, só o Senhor Jesus tem essa água que vai descedentar a sede da alma. Como foi da mulher ali, a mulher do poço, né? Como outras pessoas também, até mais abastadas, de acordo com a palavra, que tinham tudo, mas tinham sede do Deus vivo. E essa sede da alma do homem só tem um que pode descedentar. É a fonte das águas vivas, ou seja, é o próprio Senhor Jesus que pode descedentar a sede da alma do homem. Paz do Senhor, pastor Leandro. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor, pastor Winston, pastor Ricardo, todos que nos ouvem. Kleber, a palavra é profética, né? Diante de tantas necessidades que o homem tem, diante de tudo aquilo que é nosso, né? Os dias difíceis, aflitivos, é o cansaço, é a tristeza, é a fadiga, né? do dia a dia. Então nós andamos, o homem caminha com as suas necessidades presentes, as suas aflições, e a madrugada é aquele período que ele encerra uma noite, né? Com uma festa aí também. Passou uma noite e a palavra diz assim, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, né? A bênção do Senhor, o evangelho, a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. E o evangelho é esse mistério, a qual o Senhor
muito bem lembrado também, o pastor Winston lembrou dos anjos, há uma ministração de anjos. Pela manhã, o anjo que veio tocar, né, em Jacó, ele falou, a alva já vai subindo, eu tenho que ir embora. Então Deus tem determinado os anjos para ministrar na nossa vida. Pela manhã, cada culto, cada madrugada. É por isso que o grito é profético, né? Sacia-nos, ó Deus, pela madrugada. E ao louvores que cantamos, né? Pela manhã, né? Tu ouvirás a minha voz, né? Então a noite passou, o dia já é chegado, né? Então agora a igreja ela rejeita as obras das trevas, tudo que é das trevas, tudo que podemos dizer assim, a miséria, né, do homem, as falhas do homem, aquilo que é humano, né, na sua fraqueza. E o texto diz, a fraqueza do homem, não é isso? Salmo 90, aqui, as fraquezas do homem e a providência de Deus. Então, pela manhã é a profecia. É a igreja que vai aos pés do Senhor, confessando cada necessidade. Senhor, está aqui a minha vida, mas agora desfrutando de um banquete. Tem sido muito, muito real, né, para a vida da igreja. Esse banquete, temos visto isso em cada madrugada. Às vezes estamos ali na limpeza com a igreja, um exemplo, né? Aquilo que todos nós temos vivido. E o Senhor mostra, quando você chegar em casa, o banquete, o pão vai estar à mesa, né? O vinho. Isso tem sido uma realidade da igreja. O evangelho, ele vive, nós temos essa oportunidade de viver porque é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Saímos da casa do Senhor pela madrugada, chegamos em casa, como isso, estamos nessa vida. Então temos que ter essa... Somos fracos, né? Mas temos que ter dentro da nossa casa, no trabalho, seja onde for. Mas nós buscamos primeiro o reino de Deus. Quando buscamos, assim fazemos. Quando entendemos que o Senhor é tudo para nós, é a primícia, né? Trazer as primícias, aquilo que é primeiro é para o Senhor. Nós temos desfrutado desse banquete. Vamos chegar nos nossos ambientes. A madrugada é isso, é aquilo que inaugura um tempo profético que o Senhor vai revelar. Nesse dia vai acontecer isso, naquele dia. É como diz assim, né? Meu servo, descansa. Você está com a sua luta em casa, sua batalha, seja no lar, no casamento, com os filhos, no trabalho, é um momento de aflição. Mas a madrugada é quando o Senhor vem e envia o anjo, descansa, porque eu tenho cuidado de vós. Não, deixando toda a ansiedade, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós. E pastor Leandro, o Salmos 90, ele diz assim, ele começa assim, Salmos 90, verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, Deus é eterno, né? Às vezes nós achamos que nós somos poderosos demais. Estou falando, nós, o homem, podemos fazer tudo aquilo que a gente quiser, mas não é bem assim. Não é bem assim. O homem, ele tem os dias contados. E Moisés diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas desperdiçando a sua vida. E Moisés chama a atenção aqui. A vida é um conto ligeiro, é um vapor. Se nasce, é como a erva, nasce de manhã, passa o dia e morre à noite. Agora, Deus não. Deus é eterno. Deus é eterno. E Ele está ensinar a contar os nossos dias com corações sábios, se render ao Senhor, para que alcancemos a vida eterna, alcancemos a salvação das nossas almas, né? Porque Ele sabia que Ele poderia buscar refúgio somente em Deus. De geração em geração, tu és Deus, ou seja, o nosso Deus é eterno. Então, Ele tem todo o poder. Ele pode nos dar essa vida eterna, a vida que é a vida de Deus, a vida de Deus. Mas nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que... é o livre-arbítrio, né? O direito de escolha. Você quer essa vida eterna? Então busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Olha que coisa interessante, Kleber. O verso 6 e o verso 14, pastor Leandro e pastor Ricardo. Olha como eles são assim, eles são antagônicos. Em que situação? O verso 6, ele fala da vida do homem carnal. Deus criou, não é o verbo bará, criado do nada para existir por um tempo determinado. Ele criou no dia profético, na madrugada.
Mas no final do dia, o que acontece? Para existir por um tempo, morreu. Corta-se seca. Corta. Já no verso 14, quando Deus fez a sua obra redentora, foi uma obra que saltou para a vida eterna, não foi? Então ele saciou de madrugada a igreja no Pentecoste com o seu Espírito Santo para acompanhar essa igreja até a eternidade. E aqui ele fala que não é cortado. Ele diz assim, que para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias para sempre. Então, quando o Senhor nos enche do Espírito Santo, né? Ele nos prepara para viver para sempre. Vida e vida em abundância. Não é só aquela vida que começa de manhã começa no nascimento e acaba na hora, né? Na hora da morte. Não. Saltou quando o Senhor nos enche do Espírito Santo. Eu achei interessante isso. A nossa vida, aprender a contar os nossos dias, isso é santificação. É dar ouvidos. Se eu aprendi a dar ouvidos ao Espírito Santo, eu aprendi a contar os meus dias. Porque ele vai me... Lembra que ontem Amadeu falou na EBD, uma palavra do pastor Deuti, que a igreja mestra, a igreja fiel, é a igreja que sabe o tempo que vive na palavra, que conhece o tempo profético na palavra. Então, aprender a contar os dias, a igreja são aqueles que estão cheios do Espírito e que no projeto de Deus se localizam e sabem onde estão. Então, você aprendeu a contar os seus dias. Que coisa maravilhosa, né? Pastor Leandro, pastor Ricardo, pastor... Não tem fim isso. Essa palavra aqui, alegremos todos os nossos dias, é mais do que um período de 24 horas. É o dia do Senhor, no original. O dia do Senhor é eterno. É eterno. É o Zoe, o dia do Senhor. A revelação. Interessante também, Kleber, pastor Ricardo. A gente deu um salto agora. Né? Porque há dias de aflições, dias de tristeza, dia de alegria. E, vamos dizer, mas a palavra está dizendo, alegra-se e regozije todo dia. Porque quando nós aceitamos a bênção do Senhor, a salvação, o profético, né, que é o Senhor falando conosco, nós aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós. E diz a palavra, né, está alguém contente, cante louvores. Mas se está também triste, né, ore. Então, na tristeza, e temos visto isso, cada assistência na igreja, nosso dia a dia, né? Na hora das aflições, são os momentos das grandes bênçãos que o Senhor tem dado ao seu povo. Esses dias o irmão estava com muita luta. Aí o Senhor disse assim para ele, meu filho, todas as vezes que eu estou para abençoar o meu povo, os meus servos, eu permito as batalhas. Então, na hora das aflições, na hora da luta, o dia está triste, mas Deus tem algo melhor para nós. Aleluia. Seja hoje, né? Ou, como os companheiros disseram aí, ou eternamente, porque o principal é a eternidade. Mas a igreja, ela caminha assim, no deserto, tem suas lutas, tem suas aflições, mas cantando, glorificando, né? Como o cântico, né, de Miriam. Sim. O Senhor é a nossa força, né? O Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. Porque na hora da tristeza, da aflição, a palavra está aberta dentro dos lares. Na hora da tristeza, os joelhos estão dobrados dentro dos lares. Na hora dos dias tristes, o jejum está sendo consagrado. O culto tem seu valor, né? Eu passei o dia inteiro, minha casa é só tristeza. Tudo bem, sua casa é só tristeza. Na hora que você entra no transporte para ir para o culto, ou quando você vai caminhando, o coração já vai se alegrando, porque ali é o lugar que o Senhor tem nos alegrado. Regozijemos, né? E alegremos, porque no temor é o evangelho que ele penetra na vida do homem, né? Que é os anjos, né? Lá em Apocalipse, né? Viu o anjo voar, né? No meio do céu, trazendo o evangelho eterno. E qual era a mensagem? Temor, né? E glória, né? Alegremos e regozijemos, porque vindas, né? São as bodas do Cordeiro, e a igreja já está pronta, porque ela já entendeu. É tristeza, é aflição, é perseguição. E finalizando também, esses dias o Senhor concedeu uma revelação. O Senhor diz assim que todas as vezes, mas todas as vezes que houver perseguição, oposição, aflição, o Senhor diz assim, desta maneira eu conduzo os meus servos para o crescimento. Então é alegria nas lutas, nas batalhas, porque temos o Espírito Santo presente, que tem guiado o servo do Senhor nesse Glória momento. a Deus. Mas a alegria aqui também, pastor Leandro, pastor Winston, Kleber, diz assim, nos alegremos todos os nossos dias, mostrando aqui que a salvação ela é contínua, né? Ela é dinâmica. A cada dia o Senhor está, alegre-se,
seja feliz, né? Porque a salvação de Cristo Jesus está sobre a sua vida. Então, mesmo diante das aflições, pastor Leandro, né? E o Senhor Jesus falou que teríamos aflições nessa vida, né? Mas temos sempre estar com um bom ânimo, né? Porque tem um Deus que é um Deus Emanuel, né? O Senhor Jesus é um Deus conosco. Não estamos sozinhos com esses problemas aí que nos cercam, né? Mas Ele nos fez uma promessa que se cumpre, inclusive está se cumprindo agora, nesta manhã, uma profecia. Estou convosco todos os dias. Aleluia. Moisés, ele teve um encontro com o Senhor ali na sarça, né? A sarça, ela queimava e não se consumia. No momento de grande aflição na vida dele, um divisor de águas. Ele estava ali na casa do Jetro, que depois veio a ser seu sogro, e ele estava assim, vivendo um período difícil. Imagine um homem morando ali no Egito, que era a grande metrópole da época, né? Ele foi formado para ser um príncipe do Egito, toda a educação, tecnologia, enfim, tinha do bom e do melhor da época. De repente ele se viu fugindo, sem família, sem ninguém, morando de favor no meio do deserto. Imagine isso. E aí, nesse momento de aflição, de luta, ele teve esse encontro com o Senhor, que mudou completamente a vida dele, mudou completamente. Então ele passa a entender que era fraco e precisava de ajuda. Tudo aquilo que ele havia aprendido lá no Egito, ok, ele até usou, Deus até utilizou aquilo como instrumento da vida dele para resgatar o povo, tirar o povo do Egito, ok. Não foi de todo perdido. Mas ele entendeu que a vida dele era um sopro e de que todo o poder pertenceu ao Senhor. E quando você tem essa consciência, essa visão, que você é um necessitado e totalmente dependente do Senhor, tudo muda. Quer ver uma coisa? Uma irmã me mandou um zap aqui, não vou falar o nome da irmã, mas ela disse assim: Kleber, eu fico pensando como é que as pessoas não buscam a Deus pela madrugada. Pede aí o pessoal, os irmãos, para estar na madrugada aqui na nossa região. Minha irmã, é uma consciência. Quando você tem essa consciência que você é totalmente dependente do Senhor, estar na madrugada, não é, pastores? Eu sou pobre e necessitado, eu preciso do Senhor. Então, aqueles que de madrugada me buscam, diz o Senhor, me acharão. É automático. Não é? Eu não preciso de alguém falando, vá à madrugada, vai à madrugada. Porque a minha alma tem sido Deus. E se eu buscá-lo de madrugada, eu vou achá-lo. É simples assim. A irmã lá de Matipó mandou uma mensagem. A irmã Wanda? Ela mandou aí. Quando você falava, pastor Leandro, na sua fala, o Senhor te usou para falar para ela tudo aquilo que ela, em oração, tinha acabado de pedir ao Senhor. A revelação da palavra que você trouxe foi para a vida dela, respondendo a oração que ela tinha acabado de fazer. Agora, isso da madrugada, realmente, quando é um texto igual Moisés, que não era um homem qualquer igual a nós, era um profeta de Deus, né, que viu o Senhor, né, de lado, dentro da rocha. A gente, né, pelo menos eu sou um menorzinho, né, mas assim, o senhor fala o menor assim dos apóstolos. O senhor fala assim que Jó, Daniel e Moisés. Esses três são fantásticos. Fantásticos. Daniel, o mais inteligente, né? Bem, e Davi, um homem capaz de executar a vontade de Deus. Mas assim, quando você falou sobre conscientização lá, eu uma vez, eu diácono ainda, o pastor Deluí era o meu pastor. E a gente, os diáconos, cada diácono ia trazer um assunto num culto do domingo de manhã. A gente tinha lá mês de graça, recurso da graça hoje, né? E para mim sobrou falar sobre a madrugada. E eu morava a 6,5 km da cidade, no interior, era Suída, no Parque das Hortênsias. E ali eu descia e subia 6 vezes por dia. Era os 2.000 que você falou aí que você anda. Que hoje eu não ando mais tanto, mas porque, né? E aí era criança na escola e tal, e madrugada zero. E eu pensei, gente, como é que eu vou pregar? Porque a obra é forma de vida. Eu entrei numa luta, porque eu ia falar para a igreja, que eu era diácono, sobre ensinar a madrugada, mas sem testemunho, sem vida naquilo. Já era um período que eu estava na correria. Mas você tinha desculpa, não tem desculpa para não buscar a Deus. Tempo, o pastor Júlio César fala que tempo é uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade no seu tempo?
É Deus, então a prioridade é Deus. Não é? Então você bota Deus de lado. É o caso das primícias, né? E aí eu comecei, eu olhando no espelho lá, né, fazendo a higiene do rosto e tal, o senhor falou assim: madrugada é uma questão de sobrevivência. Madrugada é uma questão de fé. E aí é verdade. Eu comecei o Espírito Santo começou a trazer uma revelação naquilo. É uma questão de vida diária, de vida abundante diária. Você só sobrevive se você toma das águas da madrugada. Não adianta você dizer que você jejua muito, que você faz, se você não ora pela madrugada. Me perdoe, Deus não é o primeiro na sua vida. É óbvio que tem alguns que trabalham, né? Mas ele está ali em oração. A madrugada dele não precisa, obviamente, ser dentro do tempo, mas ali era uma questão de sobrevivência. E aquilo impactou mais a mim do que... E acabou. Eu passei a descer para a madrugada, voltar para casa para levar as crianças na escola. E que se o carro quebrasse, que quebrasse. Se eu ficasse mais quebrado, que eu andava num Fusca, que não é nem carro, né? Que nem, né? E vivia quebrando mesmo. Mas amém, o senhor ia lá, estava com condição de consertar ele de novo, não tinha problema. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na Mas Bíblia, é sobrevivência, madrugada. O Senhor não tinha tempo para comer. A Bíblia diz isso. Ele não tinha tempo Filho para do comer. homem, né? Ele não tinha um lugar onde dormir. Mas ele tinha tempo para orar. E de madrugada. É um grande exemplo. E chamou a turma que estava com ele para orar junto, e a turma dormiu, né? Entendeu? Então, a madrugada, ela tem um mistério. A turma. Ela tem um mistério. E esse mistério, por exemplo, Jacó, quando ele lutou com o anjo, né? Sim. Por voz de Jabó, era no amanhecer, era pela madrugada, num novo dia. E aí ele foi abençoado. E nós temos vários exemplos na palavra do Senhor, falando que muitos servos do Senhor foram abençoados pelas madrugadas, né? Então, o que nós estamos falando aqui é de que a madrugada, como o pastor colocou, é uma questão de sobrevivência espiritual, é uma questão de sobrevivência. A irmã, eu não vou falar o nome da irmã, ela disse assim: Kleber, essa palavra de hoje, o Senhor se inclinou para mim. O que o pastor está pregando, o que vocês estão pregando nessa manhã, é para mim. E Deus vai falar comigo através de cada palavra que está saindo da boca dos pastores aí. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ela falou que ela está passando um momento tão grande, está se sentindo rejeitada, enfim, uma luta Kleber, interior. O pastor Leandro falou uma coisa, fala para ela: a prova pode durar uma noite, mas ela vai acabar pela manhã. Fala para ela ter fé e esperança, porque a prova vai durar uma noite, mas a vitória... O deserto tem início e tem fim. Calma que ela vai passar o Jordão, não demora. E de pé seco. Amém. Nossa irmã que está ouvindo aí, inclusive está até aniversariando hoje essa batalha, né? Olha, como Moisés estava passando essa luta, essa batalha, ele ora ao Senhor, porque os salmos são louvores, então ele louva ao Senhor. Isso aqui é um louvor. O Salmo 90 é um louvor. É verdade. Então, louve ao Senhor, né? Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pela sua vida, pela vida dos seus filhos, e saiba que Deus, ele está te vendo, ele sabe todas as coisas, né? E maior é Deus na hora da aflição, maior é Deus, busca o Senhor, né? Ora o Senhor, e ele está falando com você nessa manhã. São 7h15. Há um pedido de oração aqui. Deixa eu mandar um abraço ao nosso irmão Wallace. Não é o pastor Wallace, é o irmão Wallace, pai da Jordânia. Ele está lá em Soído de Baixo. É Domingos Martins, né? Marechal. Um grande abraço, tá ele, a esposa. Deixa eu ver o nome dela aqui. Terra Boa. É o nosso irmão Wallace e a esposa Simone. Um grande abraço a vocês. Obrigado pelo carinho. Queridos, pedir oração aqui por uma família dos nossos irmãos lá em São Mateus. Houve uma perda de uma vida, de um familiar nesse final de semana, sofrendo muito, né? O irmão deixou ali a família, enfim, houve um acidente.
a família sofrendo muito, que o Senhor possa consolar o coração de vocês aí, tá bom? Nosso irmão Faia, Sargento Faia, aí em São Mateus, estaremos orando. Vou pedir os pastores para estar orando por vocês aqui fora do ar, tá bom? Queridos, são 7h16, nós vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente volta, já finalizando aqui o pós-madrugada. Vou pedir o pastor Ricardo Cassa para estar orando por todos os irmãos que nós já pedimos oração aqui. E você que está ouvindo a nossa programação, que vai orar juntamente conosco, tá bom? Vamos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. São 7h21. Vou pedir o pastor Ricardo Cassa para estar orando. Tem um irmão aqui nosso, eu não vou falar o nome, eu vou até... não vou falar. Ele está retornando agora, né? Está com essa intenção de retornar aos caminhos do Senhor, de estar conosco na Igreja Cristã Maranata. Querido, vamos estar orando por você, sim. Ele pede oração aqui. Kleber, estou sofrendo muito. Ore por mim, minha esposa. Estamos pensando em retornar para a Igreja Cristã Maranata. Amém, querido. Vamos estar orando por você aqui fora do ar, tá bom? Eu vou preservar aqui seu nome, não vou falar, claro que não, mas eu vou pedir aos pastores para estar orando por você fora do ar aqui, para você, para sua família, para o Senhor tirar essa angústia do seu coração e o Senhor direcionar todas as coisas aí na sua vida, na vida da sua família. Tá bom, meu querido? Estamos juntos, hein? Na mesma comunhão. Vou pedir agora o pastor Ricardo Cassa para estar orando e os demais pastores, pastor Leandro, pastor Winston, impor as mãos nesse momento também, né? Pelos irmãos que nós já pedimos oração aqui e os demais que vão estar orando juntamente com o pastor. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Deus eterno, nós glorificamos a Ti nesta manhã, por todo o bem que o Senhor tem feito à nossa alma, por este período de madrugada. Colocamos diante de Ti também aqueles que estão completando mais um ano de vida, pelos aniversariantes do dia, que a Tua graça, que o Teu poder continue sobre eles neste novo ano de vida, mas de uma forma especial, clamamos a Ti e clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, em favor daqueles que se encontram enfermos, daqueles que precisam de uma bênção do Senhor sobre a saúde. Ó Pai, aqueles que foram mencionados aqui nesta manhã, lembramos aqui do pastor Amado, da sua esposa, a irmã Eunice, que o Senhor possa conceder a Tua bênção, a Tua graça sobre eles. Abençoa o pastor Amado na recuperação, restauração da saúde. Ó Pai da esposa, continua cuidando. Abençoa o pastor Alcilésio, sua esposa, sua filha, neste momento ali de prova que estão passando com a saúde, que o Senhor possa recuperar, restaurar a saúde do Teu ungido e da família. Senhor, e de muitos irmãos espalhados por este país, no exterior, alguns que estão nos leitos dos hospitais, outros, ó Pai, nos lares, muitos passando por tratamento médico, muitos necessitando, ó Pai, de uma bênção na recuperação da saúde. Meu Pai, aquela criança ali que também está com aquela situação, meu Pai, no cérebro, que está sendo alvo da nossa oração, a oração dos pastores, meu Pai, da Laísa, que o Senhor possa dar uma bênção a ela e à família, e muitos que se encontram na mesma situação. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo esteja visitando essas vidas, agindo, meu Pai, de acordo com a Tua misericórdia em favor dos Teus servos. Abençoa, assim, o nosso dia, Senhor, e aceita também este período aqui. É o clamor que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7h24. É ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu querido irmão, o nosso irmão Ailton, ou conhecido como Ailton, o esposo da irmã Sueli, pai do pastor Ailton Neto, o avô do Felipe, nosso amigo, nosso irmão, fez aniversário quinta-feira. Glória a Deus. O Ailton fez um aniversário, tá novinho, tá, acho que 85, 87 anos, né, Ailton? Um menino, um jovem. E o aniversário foi quinta-feira. Teve um jantar na sexta, mas eu não pude estar lá, estava aqui trabalhando na Rádio Manaim, não pude estar com os irmãos. Fui convidado, mas não pude estar. E ele mandou recado: Kleber, o seu bolo tá aqui na geladeira. Guarda aí que eu vou passar daqui a pouquinho, tá? Guarda aí, por favor.
Grande, para dar um abraço, claro, não só pelo povo, né? É uma brincadeira, mas dar um abraço no meu querido irmão Ailton. O Ailton, que eu amo de coração, assim, um irmão, nosso querido irmão. Pastor Winston, conhece o Ailton? Conheço. O Ailton, é Ailton mesmo, coração enorme. Né? Uma benção. Deus abençoe. Pastor Winston, obrigado pela vinda aqui. Nosso abraço aos irmãos lá de Vila da Paz. Glória a Deus. Um abraço aos irmãos. Lembrar que sábado foi aniversário do nosso querido Fernando Almeida. Verdade. Né? Uma bênção, o culto lá na igreja de Gaivota, igreja cheia, uma festa. Quem lá. pregou foi o pastor Furlan, irmão do pastor Furlan Almeida. É a dinastia dos Almeida. É. Né? Tá certo. Tudo F lá. E foi uma bênção lá. Dar um abraço, despedir de todos, né? Os companheiros Leandro, Leandro Bade, pastor Ricardo Caça, pastor Wallace, que hoje era minha folga, mas foi semana passada, mas aí ele falou, não, fica na escala. Compromisso hoje. Glória a Deus, obrigado, pastor Wallace, por eu ter ficado aqui, mas amém. O senhor sempre faz falta, né? Glória a Deus. Um abraço para a irmã Ana aí também. Um abraço para minha esposa, Mike, lá na farmácia, meu filho. E minhas filhas, e claro, meus genros, né? Como é que é? Pode falar? 0102. 0102. O Emílio e o Rafael. Isso. Rafael não quer vir aqui, Cleber. Tá com medo de você. Que isso. Eu vou ter que estudar um pouco de hebraico e tal. E um abraço para aquela lá, né? Pra Rafinha, que dormiu comigo de sábado para domingo, Leandro. Benção. Meteu o pé no meu nariz. Isso é importante. Foi bom demais. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos nesse dia. Paz do Senhor Jesus. Pastor Ricardo Caça, também conosco aqui. Obrigado, pastor, pela vinda aqui. É sempre uma alegria poder revê-lo. Paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, eu sempre falamos e repetimos isso, né? O privilégio, né? A alegria nossa de estarmos aqui nesta manhã, de esse Deus maravilhoso, né? Que tem tido misericórdia de nós a cada dia e que também nos tem saciado, né? Com a tua palavra, né? E essa bênção, esse manara, que todo dia de manhã está sendo servido aqui à disposição do nosso povo, da igreja, né? Por esse instrumento maravilhoso que é a rádio, Aleluia. Que nessa hora tem levado a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam de uma bênção, né? E como o Senhor até nesta manhã aqui já mostrou, né? Vidas que estão se rendendo ao nosso Deus e vindo para o nosso meio. Eu deixo um abraço aqui fraterno também para os irmãos na igreja ali do bairro de Fátima 1. Interessante que ontem tivemos uma experiência lá, né? Uma família, o esposo, a esposa e o filhinho, né? Pediram oração porque estão mudando para uma outra cidade, né? Aí eu até falei com elas, olha, o pastor nunca fica feliz com uma informação dessa, mas feliz porque os irmãos vão continuar servindo o Senhor, né? Numa outra igreja. E eu, naquele mesmo momento ali, eu falei, Senhor, envia mais vidas, né? E depois daquilo, a última família que eu fui atender, a senhora, a filha, falou, ó, só falta o meu esposo. Aí eu falei assim, estão vindo para cá? Eu falei, amém. Então eu recebi uma bênção. Assim Deus faz conosco, né? Mesmo. Assim, o importante é que tem um povo nessa hora que está entendendo o momento profético que está vivendo, que está aos pés do nosso Deus, né? Que busca o Senhor pelas madrugadas, Amém. culto meio-dia. Exatamente, Kleber. Eu lembrei até daquele Salmo 55 ali de Davi, quando o pastor estava falando, né? De manhã, de tarde, de manhã, meio-dia, né? Tempo. Então essa é a bênção nosso Senhor, está aos pés desse Senhor todos os dias, como foi o Salmo que ele leu aqui também nesta manhã. Um abraço a todos aqui, o pastor Leandro, o pastor Winston, os pastores que também não puderam, o pastor Pierre, né, que teve pastor Pierre, que também com compromisso, pastor Wallace também que teve compromisso. Um abraço a todos esses pastores, famílias, que Deus abençoe os irmãos. Amém. Pastor Leandro Bade, que é conosco também aqui. Obrigado, pastor, por ter estado conosco, sempre nos ajudando, nos auxiliando aqui em todas as áreas aqui. Obrigado. Nós que agradecemos, Kleber, os companheiros, irmãos que nos ouvem, né? A nossa alegria, principalmente porque o Senhor tem nos saciado, né? Nessa obra, nesse momento de tantas necessidades, o Senhor tem nos dado a sua alegria. A igreja também de Pé da Costa 1, os irmãos, né, que têm estado nessa jornada, né, conosco, com todos, um ajudando aos outros, aqueles que nos ouvem, os companheiros aqui, e nessa parte tão agradável de estarmos juntos, né? Nunca pensávamos que teríamos um ambiente assim na segunda-feira, podemos estar juntos, orar, buscar o Senhor,
e sentir isso aqui, né, de estar junto com os companheiros, aprendendo, né, uns com os outros, aprendendo até a viver, né, porque, fiz isso, fiz aquilo, gastei meu tempo pro Senhor, e a igreja ela vai assim, né, dependendo do corpo e recebendo a bênção da salvação. Amém. Deus abençoe a todos também. Amém. Pode 7 ser. horas 30 minutos. É ponto final aqui no nosso pós-madrugada. Você que está na TV Manaim vai continuar com a programação da TV Manaim, enquanto nós vamos dando sequência ao Bom Dia Manaim, aqui Aleluia. na nossa querida Rádio Manaim. A todos a paz do Senhor.